Do sul de Israel, partimos para o norte, rumo à Galileia, região de famosas passagens bíblicas, entre elas a que Jesus andou sobre as águas. Nossa equipe chegou até Gajar, um pequeno vilarejo alauíta, dividido entre Israel e o Líbano. Em meio à disputa entre as nações, os moradores de origem síria vivem uma condição única, têm cidadania israelense, no entanto, mantêm raízes profundas com o outro lado da fronteira. Essa é uma das regiões mais vigiadas de Israel, um território de identidades sobrepostas, onde as fronteiras políticas não conseguem apagar os laços culturais e familiares, como ilustra o alauíta Mahamud Camus, traduzido por Gabriel Shor. Primeiro e único aldeia alauíta. Aldeia é a tradução para a palavra kfar. Kfar é em árabe aldeia. A única aldeia alauíta de Israel, Hajar. על העלאווים אני אספר לכם הכל בגן השלום, במקום מוצל. פה אני בינתיים רוצה לספר לכם על גיאוגרפיה, גבולות בין ישראל, לבנון וסוריה. Sobre os alauítas em si, ele vai nos explicar quando a gente vai na praça da cidade, que é aqui pertinho, tem sombra, é bonito, tem alguns monumentos. O que ele quer aqui é tentar localizar a gente nesse mapa complexo de fronteiras Israel, Síria, Líbano, etc. עד שנת 67 הכפר שלנו היה שייך לסוריה. Até 1967, fisicamente esse vilarejo é Síria. במלחמת ששת הימים צה"ל נכנס לאזור רמת הגולן, זה רמת הגולן פה. Em 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias, o IDF entra para a região das colinas do Golano, que a gente está vendo ao começo das colinas do Golano. וכבש רמת הגולן, אבל לא נכנס לכפר שלנו, לכפר רג'ר. למה? Conquista as alturas do Golan, mas não entra na aldeia de Hajar. Por quê? כי חשב שאנחנו נמצאים על אדמה לבנונית. A alguns quilômetros dali, fizemos uma pausa em Majahal Sans, uma comunidade drusa, também síria, mas sob domínio israelense. Por estar tão perto da fronteira, o vilarejo é o alvo mais próximo para ataques aéreos. Em julho de 2024, um foguete lançado pelo Hezbollah atingiu uma quadra e matou 12 crianças. Da sirene até o impacto, os moradores tiveram menos de 5 segundos para tentar se proteger. O prefeito, Dolan Saleh, contou que os próprios pais juntaram partes dos corpos dos filhos após o ataque. Uma tragédia que a aldeia jamais vai esquecer. Isso do Hezbollah causou a morte de 12 crianças, entre meninos e meninas. Muitos deles ele conhece pessoalmente as crianças, conhece pessoalmente os pais das crianças, e o ferimento de 40 crianças hospitalizadas, além dos menos hospitalizados, 40 outras crianças hospitalizadas. אירוע קשה מאוד, אסון קשה מאוד, ממש קשה מנשוא. ומה שהוסיף את הקושי של הסיטואציה הזאת, א', שההורים עצמם, ההורים של הילדים, שידעו שהילדים שלהם נמצאים במגרש, אז כששמעו שיש נפילה של טיל במגרש, כולם הגיעו למקום הפגיעה. Que é realmente um desastre difícil de carregar, e que uma das coisas mais difíceis é que quando os pais ficam sabendo que os filhos, que tem crianças mortas, os pais querem vir correndo para cá ajudar, e estamos em guerra, e ele tem que lidar justamente com a violência, entre aspas, de ter que barrar familiares que querem chegar no lugar que acaba de explodir. ובעצם כאן היה המפגש הקשה, שאנשים, שהורים, שהגיעו לכאן ופגשו, הילדים שלהם, חלק מהם פצועים, פגשו גם גופות של ילדים שלהם, ולצערי גם חלקי גופות של ילדים שלהם. זה היה מזעזע בצורה שהיא ממש אי אפשר לתאר אותה. E o momento de que os pais sim chegam e veem pedaços de cadáveres dos seus filhos, restos dos seus filhos aqui, pedaços queimados pelo fogo do míssil, é algo que, eu não sei como é a palavra, mas é mais do que terrível, né? Desastre terrível, algo que é difícil de explicar, o encontro dos seus pais com os restos dos filhos aqui no campo de futebol. Na mesma região, Sarit Zerhav, oficial da reserva do exército israelense e diretora da entidade Alma Center, nos guiou pela fronteira com o Líbano.
Ela é especialista em segurança e monitora as ameaças do Hezbollah, grupo armado apoiado pelo Irã. Este ponto que nós estamos fica ao norte de Israel e é exatamente na fronteira com o Líbano, também um local que já foi ponto de vários conflitos. Este muro que nós estamos vendo é o muro que separa o Líbano de Israel. Logo ali adiante tem uma edificação branca, essa edificação era uma sede da ONU, e aqui ao lado tem uma estrutura um pouco mais clara, que parece uma pedra, mas que na verdade não é. É uma casa que foi destruída durante um dos conflitos. Mais acima também tem uma base do exército de Israel. A guerra mais sangrenta ou mais emblemática por aqui ocorreu no início dos anos 2000, em 2006, mas depois disso vários outros conflitos aconteceram entre esses dois países. Hoje a principal questão de Israel com o Líbano não tem exatamente a ver com o governo do Líbano, mas com as células do Hezbollah, que é um grupo fundamentalista, que também tem estrutura no Líbano e que é um ponto de problema também para o governo libanês. Então Israel neste momento tenta combater no Líbano as células do Hezbollah, e esse ponto aqui é a fronteira, que já foi também um cenário de guerras, e próximo aqui tem um kibbutz que também já foi atingido por guerras. Kibbutz, nós já dissemos, é uma comunidade agrícola que parece um condomínio, mas onde eles produzem os seus alimentos e vivem numa comunidade um pouco mais horizontal, digamos assim. E este é um dos cenários da fronteira de conflitos aqui em Israel, de tantos outros pontos onde também há ou houve guerras em outros momentos da história de Israel. A área foi usada em vídeos de propaganda de guerra dos extremistas, que exibem suas operações como forma de intimidação. Cada relevo da colina, cada campo minado é uma parte da fronteira viva e instável. Deixamos o norte e seguimos para o centro financeiro de Israel, Tel Aviv. Em junho deste ano, a cidade foi alvo de mísseis iranianos. Uma área residencial foi atingida, deixando feridos e provocando muita destruição. Prédios aqui no coração de Tel Aviv foram atingidos por um míssil iraniano. Os prédios atingidos foram esses aqui, principalmente esse central que eu estou mostrando agora, mas a pressão com a explosão, ela atingiu esse outro prédio comercial, com todos os vidros estourados. Tá vendo? E as pessoas, quando tem aviso de míssil, elas podem se esconder, buscar um esconderijo. Elas foram para o quarto seguro. E as que estavam na rua foram para as unidades, os bunkers que tem na rua, que a gente já mostrou a estrutura aqui, que tem no YouTube da Itatiaia. Mas enfim, essa área é uma área no coração de Tel Aviv que foi atingida por um míssil iraniano. Esse prédio aqui fica em uma cidade ao lado de Tel Aviv, e ele foi um dos edifícios atingidos por um míssil da guerra entre o Irã e Israel, que durou 12 dias. Esse prédio aqui teve a estrutura afetada, mas o que ficava ao lado foi completamente destruído. Neste lugar que nós estamos vendo aqui, ficava um edifício como esse, que já não existe mais, porque foi totalmente derrubado com a chegada, com a batida do míssil. E se a gente olhar os prédios aqui no entorno, vários deles também foram afetados. Dentro desse apartamento aqui, assim como nos outros também, existe um lugar chamado Quarto Seguro, uma estrutura que é daqui de Israel mesmo, porque eles estão acostumados com as guerras e com os mísseis, e que existe dentro de quase todas as moradias. Esse foi o único cômodo deste apartamento que não foi afetado. Se a gente olhar ali no entorno, quase tudo foi praticamente destruído. E se as pessoas tivessem permanecido dentro do apartamento, mas fora do quarto seguro, na hora em que o míssil atingiu esse edifício, muito provavelmente todas essas pessoas teriam morrido. Mas os moradores, em sua maioria, se abrigaram dentro dos quartos seguros. E nós vamos mostrar como é que fica a estrutura aqui dentro. O comandante que trouxe a gente nesse apartamento, que é um oficial do exército israelense, disse que quando ele chegou a esse local, havia um quadro que estava pendurado ali. Ou seja, tudo dentro deste cômodo foi mantido de forma intacta. Um dos quadros que está aqui, neste cômodo, neste momento, estava pendurado e permaneceu pendurado depois da explosão. Se a gente olhar pela janela, que também é feita com um esquema de segurança, a gente percebe a destruição no entorno e como está esse lote aqui ao lado, onde também ficava uma edificação. Essa guerra durou 12 dias, aconteceu no mês de junho. Ao todo, o exército israelense estima que 500 mísseis foram enviados do Irã para cá, 20 deles
caíram, alguns em áreas descampadas e outros na região metropolitana de Tel Aviv e até em Tel Aviv também, e 30 pessoas morreram ao todo atingidas por esses mísseis que caíram em locais povoados. Apesar das guerras, Tel Aviv segue pulsando. Turistas e moradores continuam nas praias, correndo pela orla, convivendo com certa normalidade com o som das sirenes nos celulares e com os alertas de mísseis quase sempre interceptados pelo sistema de proteção, dentre eles o famoso Iron Dome, a cúpula de ferro. Mesmo com a sensação de segurança urbana, sem furtos ou roubos, o risco de um novo ataque é constante. Israel vive hoje o seu combate mais longo. Por iniciativa dos Estados Unidos, um cessar-fogo começa a sair do papel. Mas o que falta para essa guerra acabar em definitivo? É o que você vai saber no 5º e último episódio da série.